Deixa eu chamar agora o André Anelli. Eu quero conversar um pouquinho sobre uma reunião que o presidente Lula fez com representantes de bancos e também de auxiliares da área econômica para discutir a mudança no crédito consignado. Anelli, conta pra gente qual é a intenção do presidente da República e o que pode acontecer a partir desse diálogo. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Pois é, terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também com o presidente da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, e, de acordo com o ministro da Fazenda, o que o governo pretende é enviar em fevereiro para o Congresso Nacional, ainda não se sabe se por meio de um projeto de lei ou de uma medida provisória, um texto que acaba criando uma plataforma em que os trabalhadores com carteira assinada vão poder fazer comparações em relação ao crédito consignado. Comparações como, por exemplo, de prazos para pagamento do empréstimo, também dos juros aplicados. E como que deve funcionar essa plataforma? Os bancos teriam, então, acesso aos dados dos trabalhadores por meio do e-social, uma vez que essa plataforma deve ser vinculada a essa ferramenta do e-social, ferramenta essa que os empregadores utilizam para colocar informações em relação aos empregados, como, por exemplo, salário, data de admissão, e também questões relacionadas às férias, e a partir daí os bancos com essas informações podem acabar oferecendo créditos mais vantajosos a depender justamente então da condição desse empregado. Então o governo federal pretende enviar essa medida para o Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o presidente Lula ainda deve definir algumas questões antes de fazer o envio desse texto para o Congresso Nacional, envio esse que, como eu disse, deve acabar ocorrendo já no mês de fevereiro, logo depois da retomada dos trabalhos do Legislativo. E a expectativa do governo federal é que cerca de 42 milhões de brasileiros sejam beneficiados, uma vez que esse é o número atualmente de pessoas que trabalham com carteira assinada e que poderiam ter acesso, então, a esse crédito consignado. Para finalizar, Evandro, você que está assistindo aqui ao 3 em 1, a gente destaca que, de acordo com o ministro da Fazenda, não houve nenhuma discussão nesse momento em relação ao saldo do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para ser colocado, então, como garantia no crédito consignado. Então, de acordo com Fernando Haddad, essa iniciativa do governo federal é apenas para que os bancos, por meio do e-social, aquela plataforma de empregados que as empresas acabam utilizando, tenham acesso a essas informações e assim consigam oferecer melhores condições de prazo e também de juros para aqueles que preferem tomar crédito. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Ótimo trabalho para você. Alan Gani, qual que é o significado desse movimento no teu ponto de vista? Boa pergunta, Evandro. Olha só, o governo atualmente ele tem um dilema. Ou ele faz um ajuste fiscal e arca com as consequências de uma desaceleração da economia já em curso, de acordo com os últimos dados de atividade econômica, e aí pode ter um efeito eleitoral, mas é a medida correta a ser feita, ou ele dobra a aposta, e aí pisa no acelerador ainda mais do crédito artificialmente, do subsídio e do gasto público, pensando em 2026. Para mim, essa medida sinaliza concretamente que o governo já fez a sua opção. Não vai para o ajuste fiscal e vai pisar no acelerador. Está bombando o crédito quase que de uma maneira artificial para induzir mais o crescimento econômico e tentar uma reeleição em 2026. Concorda, Piperno? Não. Com esse diagnóstico? Por que não? Porque, primeiro, que isso não é uma decisão tomada. Segundo, senhor Alan Gani, vejam bem, não significa aporte de dinheiro público nisso. Significa que, a partir... Não. Hã? Não. Eu não falei que era um aporte de dinheiro público. Eu falei bombar o crédito artificialmente. Sim, ou seja, as pessoas passariam a ter um crédito mais barato do que elas têm hoje a partir de mais informações, inclusive, que os bancos teriam. Quer dizer, informações cadastrais, para falar em português mais... Enfim, o fato é que não seria nenhuma medida que, por exemplo, teria algum impacto no Tesouro.
Fala, Segré. Não, eu concordo com o Piperno que não teria aporte de recurso público. Não teria nenhuma saída de dinheiro do Tesouro, mas fico em dúvida a respeito de quais seriam os dois caminhos. Concordo com o Alan em que isso vai dar um empurre muito forte na questão do crédito. E isso seria Dilma 2, o retorno. Isso não é bom. Mas a dúvida é, se vai ser crédito consignado com garantia no FGTS, que seria um perigo, porque aí a pessoa vai pegar crédito e vai perder o FGTS quando sai. O acabou de falar que não é. Não, tá, mas eu me permito duvidar, porque não ia ter taxação das blusinhas e depois teve. Até não resolver, a gente está no limbo, não sabemos o que. A outra possibilidade seria utilizar o FGTS, que tem recursos muito baratos, porque o ajuste é muito barato, para o FGTS, para os recursos do FGTS, e utilizar esse dinheiro para dar empréstimo. São coisas diferentes. Uma é, eu tenho, como se fosse o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para dar recursos ao BNDES, ou eu vou utilizar a conta de cada um para dar o dinheiro com garantia do FGTS. E aí pode ser um perigo, porque as pessoas podem entrar com crédito, depois não pagam e tiram o dinheiro do FGTS. Vamos ver qual das duas virá. E a medida, ela é complicada porque a gente vive um momento de inflexão da inflação. A inflação está acelerando, ela não está desacelerando. E aí, a taxa Selic, ela sobe justamente para enxugar a liquidez, né? Quando a gente fala em aumento da taxa Selic, tem menos dinheiro em circulação para dar uma esfriada na economia e os preços não subirem. O que o governo faz, né? Ele injeta dinheiro. E aí que eu falo do artificialismo para tentar bombar. Ele não está injetando. Então, que isso fique muito bem claro. Não está injetando rigorosamente nada. Não, está fomentando o crédito. Está soltando crédito. Está dando crédito. Quando você dá crédito, dizer que ele está incentivando ou facilitando o acesso ao crédito. É isso. Gastar. Ou seja, está incentivando que o povo gaste. Incentivando que as pessoas tomem dinheiro mais barato, porque hoje o dinheiro é uma fortuna. Hoje, qualquer crédito a gente está falando do país com as maiores taxas de juros do mundo. Aí que está, Piperno. A intenção do governo é focado na atividade econômica, mas não é focado na inflação.